Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho e pela sua audiência. Durante o mês de agosto, nós exibimos alguns programas em homenagem aos 83 anos de fundação de Votuporanga. E para fecharmos essa série falando das coisas da nossa cidade, da história de Votuporanga, das pessoas que ajudaram e ajudam a fazer o progresso de Votuporanga, nós estamos hoje aqui no Museu do Paulo César Rapace, comerciante tradicional de Votuporanga, ele que é comerciante há 72 anos. E tem muita coisa bacana aqui no museu dele, que ele guarda aqui na loja dele, vários objetos que fazem parte da história da cidade e também de pessoas que já faleceram, mas pessoas que marcaram história em Votuporanga. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco dos objetos que estão aqui nesse lugar. Não saia daí, o programa Cidadania já está no ar. Bem, como dissemos, o programa de hoje é continuidade da homenagem que o Cidadania vem fazendo para Votuporanga pelos seus 83 anos de vida. E nesse programa, nós estamos aqui no Museu do Paulo César Rapace, que está aqui ao meu lado, comerciante tradicional de Votuporanga. Primeiramente, Paulo, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do programa Cidadania, da TV Unifev, por você nos receber aqui hoje com tanto carinho, com tanta dedicação, para mostrar um pouco para a gente, um pouco da história de Votuporanga. Muito obrigado. Quem agradece somos nós, nossa família. Nós estamos aqui há 77 anos. Meu pai é pioneiro no ramo de imóveis. Meu pai e minha mãe fundaram essa loja e oficialmente nós temos 72 anos de loja. Eu tenho 77 anos de vida, então eu nasci comerciante. E na época da fundação da nossa cidade, as famílias eram muito próximas. E Votuporanga é uma cidade privilegiada desde a sua fundação, porque os alemães que aqui chegaram vieram com poder econômico, né? E isso trouxe uma porção de benefícios para a nossa cidade, porque, primeiro, não houve conflito, não houve invasão de terras, mortes não existiram em função de dominação de território, como a gente vê nas fundações de muitas cidades aí, as mortes por causa de invasão de terra. Votuporanga foi uma cidade projetada, e, portanto, é uma cidade abençoada. A nossa aura espiritual é muito bonita, muito limpa, porque não teve desavenças maiores. E quando surgiu algum desentendimento nessa questão de invasão, já estavam em Votuporanga juristas de renome. Então, por exemplo, eu me lembro assim, pelo convívio que teve com meu pai comerciante, e o Dr. Wilson Foss chegou aqui também no comecinho da nossa história, e uma convivência feliz, saudável. Eles tinham um relacionamento, conversações. E Votuporanga era uma cidade assim muito mais comunitária, né? Havia uma participação total da sociedade. Quando se construiu uma coisa, quando se construiu igreja, era uma solidariedade total. Não tinha os preconceitos que a sociedade moderna apresenta, né? Que parece que isso tudo é normal. Na época, nós desconhecíamos esses desconfortos aí, esses preconceitos todos. E existia uma solidariedade que marcou o crescimento da cidade. E isso eu destaco orgulhosamente, porque a gente convivia com autoridades e com o homem comum, que era o caso do meu pai, Dr. Wilson Foss, Dr. Tobias Buenos Torres, né? Dr. Zezinho, o Joaquim Franco Garcia. Então, havia um entrosamento nessa sociedade. O Dr. Felizardo Calil, o primeiro juiz de direito de Votuporanga. Então, esse meio jurídico, esse meio empresarial, na época não se usava o termo empresarial, os pequenos comerciantes, que nós éramos todos e somos ainda, eu ainda estou nessa linha, né? Mas era um entrosamento muito grande da sociedade.
Paulo, falando especificamente do museu, por que você resolveu montar esse museu? Há quanto tempo ele existe? O que nós temos de interessante aqui para mostrarmos para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, o nosso museu, na verdade, inconscientemente, eu vim trabalhando esse acervo. Eu viajava, eu comprava peças, isso, aquilo e tal. Em 1980, eu fundei uma galeria de artes, né? E aí eu ia a São Paulo, adquiria quadros, telas importantes e tal. E em 85 eu construí um espaço para fazer galeria de arte. Depois veio o desconforto de um governo que substituiu os militares e quebrou a economia, quebrando o Cominde, que é aquela placa que eu tenho ali. E na quebra do Cominde, eu estava embutido nesse contexto aí. Aí a minha galeria de arte, apesar de ter feito toda a documentação, logomarca, tudo muito bem feito, e eu tinha inclusive feito contato com galerias de arte de São Paulo, através de amigos dessa área, abandonei e tive que cancelar 2 anos depois. A legislação obrigou a cancelar a inscrição da galeria. Bom, a partir daí eu continuei com o meu pensamento de fazer isso de colecionador, esquecendo tudo. E agora, a questão de poucos anos atrás, eu fui a São Paulo e visitei o Memorial da Colônia Italiana. Aí, vendo aquele acervo todo que eles têm, coisas maravilhosas, eu falei assim, poxa vida, eu acho que eu posso fazer alguma coisa em Votuporanga nesse sentido. Aí falei com meu filho Gustavo, lá eu vi assim, assado. Aí nós começamos, esse espaço aqui estava ocupado ainda por móveis, né? E as janelas os vitrôs, como antigamente, fomos trocando os vitrôs, as portas e tal, e para dar esse aspecto mais de transparência, de luminosidade. E aí fizemos uns cursos também que foram valiosíssimos, né? Então aí surgiu, propriamente dito, o museu no ano 2010. E daí para frente nós começamos, Gustavo, eu, a minha família, enfim, né? Nós começamos a organizar, e para chegar nesse momento aqui. E, além da família, a solidariedade de amigos, né? Recebemos muitas doações nesses últimos anos, né? E nós preservamos aquilo com o maior respeito. É o caso, por exemplo, nós temos uma caixa registradora aqui, que é da família Moretti, a Celaria Moretti. Quer dizer, falar que uma caixa registradora de 1940, 50, era de madeira, né? Então, e assim fomos elaborando, fomos cuidando do patrimônio cultural e histórico da nossa cidade, né? Eu tenho muita identidade com a história da minha cidade. Afinal de contas, eu estou aqui há 77 anos, eu cresci, a cidade tinha menos de 8 anos, menos de 7 anos, eu tinha 7 meses. Então, nesse período, como já falei anteriormente, quando eu tinha 8, 10 anos, a gente participava de todas as conversações da cidade. Eu estava numa reunião, por exemplo, quando o Frei Gregório resolveu fazer uma igreja maior, porque eu tinha ficado pequeno e tal, e as nossas conversações giravam em torno assim, mas vai demorar para construir essa igreja? Não, aquele vozeirão dele, não, isso vai ser construído rapidamente. Aí eu lembro das conversações, à frente da igreja, para norte, para sul, para leste, para oeste, né? Porque a cidade nascia, a estrada chegava pela Estrada dos 27. Ali era a entrada, foi Santo Antônio da Prata, que é Simos, e entrava por ali. Bom, resolvemos o que está aí e tal. Então, a gente teve assim, uma participação muito efetiva. E meus pais, como comerciantes, e pessoas amorosas, eles contribuíram com tudo nessa cidade, como todas as famílias pioneiras. Nós somos exemplo do que é o pioneirismo. Votuporanga cresceu porque tinha essa solidariedade, esse respeito pelo patrimônio. Entendeu? Isso foi fundamental. E é o que você preserva até hoje através desses objetos. Exatamente. Eu estou dando sequência naquilo que meus pais ensinaram. Nós somos aquilo que é a família, é a origem, né? Eu sou descendente de italiano dos 4 lados, né? Então, eu tenho uma origem de cultura marcante, né? Porque a Europa, a Itália é coisa maravilhosa em termos de cultura e de aprendizado, né? E apesar de eles serem pessoas simples,
mas eles trouxeram esses conhecimentos e nós convivemos com eles, aproveitamos um carinho muito grande, um respeito muito grande pela Mãe Terra, né? Cultivavam as terras respeitosamente, orgulhosamente, e a gente chegou onde chegou por causa dessa identidade pátria. Brasil, Itália e assim por diante, né? Assim como vieram os japoneses, que são pioneiros, até chegaram antes que a colônia italiana, mas também de uma dedicação, coisa incrível, né? E eu tenho uma referência, por exemplo, aliás, várias referências na colônia italiana, tenho o maior respeito por todos eles. Mas, em especial, eu tenho um amigo, o Sadanori Matsumoto, que eu convivi muito com ele. Meus pais também eram amigos de todos eles, a gente se visitava, entendeu? Uma coisa que hoje nós estamos proibidos de visitar e aproximar, aquela coisa toda, mas esquece. Então, lá na década de 50, 60, a gente ia visitar os amigos. E o Sadanori Matsumoto, ele tinha uma horta na esquina da rua Ivaí com Iguaçu. Tibagi com Iguaçu. Ele tinha uma horta enorme, bonita, e as alfaces dele eram enormes, né? Coisa linda, cultivava muito. E eu tenho, assim, uma lembrança dele, que ele, quando foi ao Japão, ao voltar, ele me traz uma fotografia do Japão. Ele sentado na cadeira do prefeito. E sentar na cadeira do prefeito lá no Japão é uma honraria. E ele foi homenageado porque ele representou muito bem a pátria de origem, morando num lugar distante, imagina, do Japão a Votuporanga, ainda mais a coisa de 20 anos atrás, era mais difícil. Mas ele se destacou, assim como muitos outros japoneses daqui, como exemplo. E ele foi homenageado e lá ele sentou na cadeira do prefeito, e eu tenho a fotografia dele aí nessa postura. Então, são coisas assim, relevantes, que é a nossa origem, né? Esse pessoal, a família italiana, as famílias todas, japonesa, italiana, portuguesas, que chegaram com as padarias, com os supermercados, né? E o japonês dedicado exclusivamente na agricultura. Os japoneses se focaram na agricultura. Né, Paulo? Lembrar também do saudoso Zé Delgado. Sim, um amigo nosso. Aliás, esse período aí, a gente até falar em nomes, eu me restringo muito, né? Porque, mas eu falando o nome de um Sadanori Matsumoto, por exemplo, ou de um juiz, Dr. Wilson Foz, eu estou homenageando a classe inteirinha, porque é um universo, né? Ele não só se representava, mas ele representava uma comunidade, né? Então, isso enche a gente de orgulho, porque são fatos relevantes, né? Ô Paulo, conta pra gente sobre outros objetos importantes que você tem, por favor. Eu tenho, por exemplo, uma caixa registradora ali, que é da Casa Moretti, né? Eu tenho, por exemplo, um livro de latim do professor Benedito Silva, primeiro livro de latim do Ginásio Cruzeiro do Sul de Votuporanga, que também era uma atividade, era um colégio particular. E o professor Benedito Silva, ele era professor de latim, de português, e ele é o primeiro brasileiro a se interessar pelo Esperanto. E até hoje, ele está com 90 anos, ele vai todos os anos ao Japão para fazer palestras e para homenagear a origem japonesa. Esse aqui é um dos livros dele, do Omoto. O Benedito Silva, ele é, inclusive, membro da Academia Votuporanguense de Letras, que eles fundaram em 1962. Aquele documento lá mostra essa... Que é um fato curioso que muitas pessoas não sabem, né? Exato, isso aqui ninguém sabe. Quer dizer, ninguém, eu acho que em Votuporanga, se tiver 2, 3 pessoas que sabem quem é o Benedito Silva hoje, é muito. Então, a gente tem que rememorar a história. Então, nós estamos pegando um lance hoje, aqui no nosso museu, um departamento que é exclusivo. E o Benedito Silva, a gente tem convívio com ele até hoje, ele mora em Rio Preto, né? Então, de vez em quando, ele visita Votuporanga e tal. E ele é o professor de Esperanto desde 1964. Ele é estudioso, ele é a maior autoridade no Esperanto. E lá no Japão ele é homenageado porque os livros dele tudo escrito em Esperanto. Ô Paulo, só fazendo um pequeno parênteses nesse bate-papo para as pessoas poderem entenderem, explica pra gente o que é Esperanto. Esperanto foi uma nova língua que surgiu lá na década de 60 com a intenção de substituir o inglês.
Mas, né, era um sonho de um grupo de intelectuais partindo do Japão ou de todo o planeta, que veio contaminar em Votuporanga, também influenciar o nosso amigo professor Benedito Silva, para estudar o Esperanto. E nós tivemos aulas lá em 1964, por aí, 62, de iniciação de Esperanto, porque tinha esse idealista. Mas como também representa uma mudança econômica no planeta, né? Aí o poder econômico hoje, então, é inquestionável. Quem domina o mundo é o inglês, né? E o Esperanto acabou ficando esquecido. Mas esquecido em termos de plano mundial, planetário. Mas aqueles que eram fiéis à ideia continuam estudando e desenvolvendo os temas e fazendo livros, criando literatura própria, né? Tá certo. Vou pedir uma licença para você, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, tá ok? Está aí, estamos tendo o prazer hoje de ter com a gente aqui no programa Cidadania, comerciante Paulo César Rapace, comerciante tradicional de Votuporanga, que tem um museu aqui ao lado da sua residência, que traz objetos que fizeram e fazem parte da história de Votuporanga. Nesse primeiro bloco ele contou para a gente sobre algumas pessoas que ajudaram a desenvolver Votuporanga, pessoas importantes, amigos que conviveram com ele, enfim, pessoas que fazem parte da nossa história, de nós que moramos aqui nessa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta para bater esse papo com Paulo César Rapace e ele vai contar sobre outras curiosidades aqui do seu museu. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, até já. Voltamos com o programa Cidadania de hoje e hoje estamos aqui no Museu do Paulo César Rapace, comerciante tradicional de Votuporanga. Museu esse tem vários objetos que fazem parte da história de Votuporanga. E agora o Paulo, dando continuidade ao nosso bate-papo, vai falar de outras coisas interessantes, né, Paulo? O que você tem para mostrar para a gente agora nesse segundo bloco do programa? Então, existem certos aspectos que a meninada, vamos dizer assim, né? Os nascidos pós-2000 jamais imaginariam isso, né? Então, por exemplo, antigamente, lá na década de 40, nós tínhamos uma caneta que era a caneta tinteiro, que era isso daqui. Então, tem a pena para várias espessuras, para vários tipos, tinta nanquim ou tinta comum, né? E aí usava a tinta. E eu tenho um livro ali também, que é da história dessa época, tudo feito... Tinha aula de caligrafia, né? E a caneta era esse tipo de caneta aqui, com as penas variadas, né? E quando a pena enchia muito de tinta, aí tinha o mata-borrão. Esse mata-borrão aqui também é do Dr. Wilson Foss. Para poder corrigir. Então, olha o capricho de uma época. Marchetaria, né? Madeira, embuia. Então, borrou, ele passava em cima aqui e enxugava para poder corrigir o excesso. Essa vasilha aqui era para tinta azul, que era o mais usado. E essa menor aqui era para tinta vermelha. Olha o detalhezinho, o gargalo para não derramar a tinta, né? Você vê, tudo era assim muito caprichoso, muito respeitoso com relação ao trabalho, assim como as ferramentas saindo do foco de marcenaria. Aproveitar aqui e mostrar aqui para o pessoal. Para a parte cultural, era tudo assim muito burilado, muito bem feito. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro também que era do Dr. Wilson Foss. Aproveitar aqui e mostrar aqui para o pessoal. Esse livro também de causas célebres, é de 1930, olha só o estado de conservação dele. Mas é uma preciosidade, são relíquias que a gente cultiva, quer dizer,
O museu tem essa importância de privilegiar aspectos esquecidos pela sociedade, né? Porque o mundo é muito evolutivo e nesse pós-2000 o mundo correu muito mais, né? Acelerou em toda a atividade, acelerou, e as origens passam a ser esquecidas. E às vezes até a origem familiar passa a ser esquecida. Então nós temos que destacar que a importância do museu é destacar o lado cultura de uma civilização, de uma cidade, de um período, né? Então um livro, por exemplo, como esse aqui na época, e tem um detalhe também impressionante, livros até em 1970, quando eu fui presidente do Centro Estudantil 8 de Agosto de Votuporanga, em 1964. Bom, se eu quisesse um livro, como foi uma verdade, eu queria comprar livro para a escola, que eu acabei comprando, mas eu tinha que ir a São Paulo, e livros que tinham edição esgotada. Então, a dificuldade de ter um livro, a dificuldade para você ser um estudante com padrão cultural, né? Você tinha que ter uma dedicação exclusiva, você tem que ter uma vontade férrea para você conseguir um livro. Hoje você tem um celular, o pessoal até desconsidera a importância do livro, quer dizer, isso não pode acontecer. Mas é quase que uma verdade isso hoje. Bem, Paulo, a gente sabe que se fosse falar de tudo que tem aqui no seu museu, a gente ficaria aqui 3 dias, mas só para a gente, né, poder citar alguns outros objetos que as pessoas às vezes têm curiosidade, temos ali ao fundo parte de marcenaria, temos vários objetos de decoração, aparelhos eletrônicos, aparelhos telefônicos, enfim, uma infinidade. Você tem noção de mais ou menos quantas peças você tem aqui, não? Bom, muitas revistas também que a gente viu, revistas antigas. A Jéssica, ela fez um levantamento de cinema. Só no item cinema nós temos 5.000 itens. Muitas revistas também que a gente viu. Bom, revista nós temos coisa de 2.300 revistas. O Cruzeiro, Manchete e Realidade. E no estado de conservação, excelente. Nós temos também uma coleção do jornal Estadão. O Estadão, na década de 60, 70, ele tinha um suplemento literário, depois esse suplemento cultural, e eu tenho essas peças todas encadernadas, os jornais todos encadernados, suplemento cultura e literário. Nós temos também, por outro lado, a literatura. Nós temos Miguel Cervantes Saavedra, de 1860, 6 volumes, em estado de conservação muito boa. E nós temos o Delta Larousse, francês, de 1915. Na música tem até gramofone, então, né? Na literatura, nós temos obras assim, fantásticas, que, sabe? como você disse, então, pessoas das atuais gerações não conhecem nada disso. É um patrimônio. Gramofone. De aparelhos antigos. Exatamente. Coisas que, como você disse, pessoas das atuais gerações não conhecem nada disso. Não conhecem. Nós temos ali uma coleção de discos de 1930, né? Tudo em álbuns, coisa também que era próprio de uma época. Porque quem tinha uma vitrola era um privilegiado. E também o seguinte, você comprava um disco, você tratava daquele disco como se fosse um anel, uma preciosidade, porque ninguém tinha, né? O rádio mesmo, até 1950, era raridade. Eu lembro que na fundação da nossa cidade, quem tinha um rádio convidava o quarteirão inteirinho para ouvir as novelas, O Direito de Nascer, Jerônimo, Herói do Sertão, né? Então, eu punha o rádio ali na varanda e as pessoas sentavam no chão mesmo. As meninadas correndo pela rua aí, brincando de salva-pega, guingorraia, né? E as brincadeiras de uma época. Mas os pais, eles sentavam ali para ouvir o rádio, as novelas que ele oferecia. Então, o rádio foi sim, importantíssimo nas nossas origens aqui na fundação da nossa cidade. Como muitos aspectos que a gente respeita, valoriza, cultiva, né? As duplas sertanejas, a Rádio Clube, a Rádio Piratininga, o serviço de alto-falante, a Voz do Oeste, que era ali ao lado da concha acústica, né? Que tinha como locutor o Valdemar de Lavalle, né?
Então, você vê assim, a cidade tem história e bonita, que a gente pode rememorar, né? O Valdemar está aí vivo, esses dias um amigo que era daqui, que está em São Paulo, ligou, disse, eu vi a tua mensagem e tal, né? Então, nós tivemos a Rádio Clube, depois veio a Rádio Cidade, mas na origem era a Rádio Clube de Votuporanga, que eu tenho o convite de fundação da Rádio Clube de Votuporanga. O Jornal Oeste Paulista, a Vanguarda, né, que tinha pessoas competentes, o Vianinha, o Nelson Camargo. As matérias dos jornais eram muito interessantes. A nossa Câmara Municipal, ela tinha advogados, né? Então ela tinha lavradores, advogados, muito bem representativa nesse período de fundação. Tá certo. Paulo, infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Eu sei que você tem muita história para contar para a gente, mas a gente com certeza vai ter outras oportunidades para você contar o que não deu tempo hoje. Mas, de novo, eu quero agradecer de coração por você ter nos recebido aqui hoje com tanto carinho, tanta dedicação. Fica aqui também a nossa homenagem a você, como um dos comerciantes tradicionais aqui da nossa cidade. Essa série de programas que a gente fez sobre Votuporanga é nada mais, nada menos que uma homenagem para a cidade e também para as pessoas que ajudaram, assim como você, ajudam também, continuam ajudando a fazer a história da cidade. Muito obrigado. Eu agradeço e estamos sempre à disposição. O nosso propósito é cultural, econômico e destacar os valores que a cidade tem, né? Esquecidos ou não, mas são valores eternos, né? Tudo que nós fazemos hoje ou fizemos no passado, isso é referência da educação de um povo. E nós temos que zelar muito, somente num período desse que nós estamos vivendo, despertar para a qualidade de vida. O ser humano tem que se renovar. Os tempos que estamos vivendo é para que haja uma mudança interior, despertar do ser, da consciência, do respeito a si próprio e o mundo, a ecologia. A mãe terra precisa ser respeitada. Nós temos que agradecer tudo que nós temos, porque quem nos dá é a terra. E nós chegamos aqui e nós não estamos dando a ela o respeito que nós todos deveríamos dar. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Paulo. Então, portanto, o programa Cidadania de hoje encerra esse ciclo, né, de homenagens para Votuporanga, para as pessoas que estão aqui nesse mundo ou que já partiram. Fica aí a nossa homenagem para todos que ajudaram e continuam ajudando no progresso de Votuporanga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente se encontra no próximo programa com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Muito obrigado e até lá!